Você está ouvindo Programa Verdade para o Tempo do Fim, na apresentação de Alexandre Bernardes. Desde que o pecado entrou no mundo, Satanás atreve-se a dizer que é impossível ao homem caído vencer as suas tentações. Cristo, porém, veio desmascarar o enganador. Ao vir a esta terra como homem e com os mesmos recursos que o homem pode hoje alcançar, resistiu às tentações de Satanás. Estudo da Palavra. Bem, meus amados, durante essa semana nós tivemos aí então notícias interessantíssimas. Até coisas assim que deixaram algumas pessoas assustadas. Um meteoro, por exemplo, passou aí a 28 mil quilômetros da Terra. Ou melhor dizendo, um asteroide. Já a questão do meteoro, porque o asteroide que passou ali a 28 mil quilômetros da Terra, já um meteoro entrou na atmosfera na região da Rússia ali, causou grandes problemas, deixando ali milhares de pessoas feridas e causando muitos danos a casas, carros e muitas outras coisas. Realmente o mundo parece que estava em confusão durante essa semana que passou. Mas uma das notícias mais interessantes e que deve ter realmente deixado os cristãos aí atentos foi a questão da renúncia do Papa Bento XVI, cardeal ou ex-cardeal Joseph Ratzinger. E nós tivemos então ali a renúncia dele, a renúncia de Bento XVI. E aí começaram muitas especulações. Este é o último Papa. Isso, por exemplo, na visão daqueles que acreditam que os 7 reis ali de Apocalipse, capítulo 17, seriam 7 papas, no qual o Bento XVI seria o 7º papa, e aí o 8º que procede do 7 seria nada mais, nada menos, não caiam aí, tá certo, da cadeira, seria nada mais, nada menos do que João Paulo II, o papa já falecido. Mas como assim? Eles acreditam que seria Satanás personificando o retorno de João Paulo II, como se João Paulo II tivesse ressuscitado. E como ele foi um grande papa, digamos assim, um papa muito amado, e um papa que realmente tinha aquela cara de papa mesmo, porque mesmo nós, ou pelo menos a maioria que está ouvindo o programa hoje, creio que não são católicos, aqueles não católicos vão admitir que quando olhavam ou ainda olham para Bento XVI, que irá renunciar agora dia 28, o Bento XVI não tinha aquela cara de papa, não é verdade? Vamos comparar o Bento XVI com o João Paulo II. Parece que não havia papa. Parece que papa realmente era o João Paulo II e não o Bento XVI. E daí há todo um estudo sobre isso, toda uma ideia escatológica, claro, dentro do que esse grupo acredita, de que João Paulo II seria o 8º onde Satanás personificaria, digamos assim, o retorno de João Paulo II, como se ele tivesse ressuscitado. Um detalhe aqui nessa posição, antes de nós entrarmos no estudo propriamente dito, através da Bíblia e da história. Um detalhe. Este grupo que defende esta ideia já erraram numa primeira interpretação. Na primeira interpretação deste grupo, eles entendiam que João Paulo II seria a 6ª cabeça, ou melhor dizendo, o 6º rei ou 6º reino, principalmente, no caso, o 6º rei, ok? E ele deixaria o poder, ele ficaria doente, deixaria o poder, entraria outro no lugar dele, que seria o 7º, que ficaria por pouco tempo, e aí João Paulo II retornaria, como agora o 8º. Obviamente, você sabe disso, que essa profecia caiu por terra logo na primeira interpretação. Por quê? Porque João Paulo II morreu. Eles diziam que João Paulo ia ficar doente e iria sair do cargo por um tempo e depois retornaria. O que aconteceu? Esse grupo começou a reinterpretar esta profecia, entre aspas, é claro, dentro daquilo que eles acreditam. E agora vieram então com esta ideia de que João Paulo II, na verdade, seria personificado, ou seja, o seu retorno seria personificado por Satanás. Bom, daqui umas 3 semanas, mais ou menos, de 3 a 4 semanas, teremos eleição de um novo Papa, um novo conclave, ou seja, com chave, a portas fechadas, onde os cardeais escolherão um novo Papa. Se até lá, João Paulo II, entre aspas, é claro, não for personificado por Satanás,
convenhamos que essa profecia terá caído por terra também, e aí cairá totalmente no esquecimento todas as interpretações deste grupo. E um outro detalhe para passar para o próximo ponto é que este grupo é um grupo antitrinitariano, um grupo dissidente antitrinitariano, que não creem que o Espírito Santo é uma pessoa, não creem na doutrina da trindade nem da divindade do Espírito Santo. Bom, fica difícil uma profecia acontecer dentro de um contexto controverso, onde já houve um erro, onde pessoas são antitrinitarianas e agora estão reinterpretando a profecia. Não acredito que Deus iria trabalhar na confusão, porque Deus não é um Deus de confusão. Uma outra interpretação é de uma pessoa que inclusive tem um canal no YouTube. Essa pessoa é amiga inclusive daquele Rubens, do Verdade Oculta, lá que você já deve ter pesquisado por aí. Esta pessoa diz que o João Paulo II retornará em que contexto? No contexto, preste atenção, de um suposto filho de João Paulo II que teria hoje a idade de 60 anos, que é a cara do homem, exatamente, que é a cara de João Paulo II falecido. E aí, todo mundo ia achar que de fato João Paulo II retornou. Bom, a pessoa para poder bater o martelo dentro de um contexto desse tem que ter muita coragem, porque se não acontecer isso, a coisa vai ficar feia também para eles, não é verdade? E tem também uma outra questão que já vem mais do seio católico, embora a Igreja Católica não se pronuncia, digamos assim, acerca de se ela realmente defende essa profecia como sendo algo realmente correto ou até mesmo bíblico, digamos assim, não é? Aliás, a maioria diz que é uma farsa essa profecia. A profecia de São Malaquias. São Malaquias foi um padre que viveu já há muitos anos, e ele disse que haveria na história da Igreja Católica 111 papas. 111 papas. E que o papa que viria agora seria, ou melhor dizendo, desculpem, vou corrigir, que haveria 112 papas, exato. Que este que parou agora de exercer aí o poder, o Bento XVI, que vai, na verdade, deixar o cargo dia 28, seria o de número 111. Então, o próximo que viria aí, o que virá, seria qual? O de número 112. Mas detalhe, diz que quando isso acontecesse, seria então o fim da Igreja Católica. Seria na pessoa de um tal de Petrus Romano. Será que a profecia diz que isso realmente vai acontecer? Será que a profecia bíblica realmente dá lugar para essas três interpretações? Meus amados, o problema é que muitas das vezes, ao invés de nós acertarmos aquilo que está claro na palavra de Deus e na história, nós acabamos aceitando especulações e doutrinas futuristas que não têm base nenhuma bíblica. Vamos para a Bíblia? Vamos entender o que diz a Bíblia acerca deste assunto? Vamos começar analisando qual o método correto de interpretação escatológica do Apocalipse. Qual é o método correto? Em Marcos capítulo 1, dos versículos 9 a 15, principalmente o versículo 15, o 14 e o 15 também, os dois aí, mostra Jesus, depois de um contexto em que ele foi batizado, depois que ele saiu do deserto, quando ele foi tentado, estava ali cheio do Espírito Santo, preparado agora para a sua obra aqui na terra. Jesus, olha só o versículo 15, dizendo, não é? Porque o 14 fala, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus. Olha o 15, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Amados, preste atenção. Aqui Jesus estava se referindo a uma profecia de tempo, que está ali em Daniel capítulo 9, versículo 25. Anote e leia depois. Daniel capítulo 9, versículo 25, que diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, veja bem agora, até ao ungido. Em algumas traduções vem a palavra Messias. Até ao ungido, ou até ao Messias, o príncipe. 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Ora, historicamente falando, nós sabemos que esta profecia de tempo estava relacionado à pessoa de Jesus. E quando é que Jesus foi ungido? Jesus foi ungido exatamente quando ele foi batizado. Quando Jesus foi batizado, ocorreu então a profecia de ele ser ungido. Você pode ler depois com mais calma o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18, Lucas 4, 18,
e Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Você pegando ali o começo das 70 semanas, as primeiras partes, eu não vou dar esse estudo agora, porque aí eu teria que ficar só nisso. Eu só vou dar um parênteses aqui, tá? As primeiras partes, ou as partes iniciais da profecia das 70 semanas, elas começam a se cumprir principalmente quando Jesus é batizado. Jesus, ele diz, o tempo está cumprido. Por que eu fiz essa abertura aqui? É o seguinte, o método correto de interpretação do Apocalipse é o método historicista. O próprio Jesus ensinou este método, amém? Ele próprio disse, olha, o tempo está cumprido. Qual profecia se referia ali? Ou estava se referindo a qual acontecimento? Ao acontecimento de Jesus ter sido batizado e ungido. Portanto, para entender o significado dos 7 reis de Apocalipse 17, dos 7 montes, da besta que sobe do mar e tudo mais, nós precisamos recorrer à história, analisar o que ocorreu na história e aplicar ao contexto profético para interpretar as profecias, deixando que a própria Bíblia se explique a si mesma. Acontece que o futurismo hoje invadiu muitas igrejas. E o futurismo nasceu com quem? Só um parênteses rápido aqui. O futurismo nasceu com quem? Com a própria Igreja Católica Romana. Quando lá na época da Reforma Protestante, os reformadores, como por exemplo John Hus, Martinho Lutero, entre outros, já identificavam o chifre pequeno de Daniel capítulo 7, em conexão com Apocalipse 13, como sendo o cumprimento do poder e do surgimento papal, como sendo o anticristo, ou o sistema do anticristo. Daí veio essa nova interpretação que surgiu no seio da Igreja Católica, chamado de futurismo. Foi daí, inclusive, que surgiu o arrebatamento secreto. É verdade, talvez você está surpreso. Puxa, então quer dizer que é assim? A gente pode até falar sobre isso em breve. E hoje, também, muitos estão bebendo desta, digamos assim, desta fonte espúria, aceitando doutrinas futuristas. Ou seja, não, é um papa que virá, e esse papa é o João Paulo II. Aí vem o outro que diz, não, na verdade é um filho do João Paulo II. Aí vem o outro, não, na verdade será o papa de número 112. Irmãos, Jesus ensinou o método correto de interpretação das Escrituras no contexto de profecia, Apocalipse e Daniel principalmente, porque são livros gêmeos, um explica o outro, é o método historicista. Partindo deste princípio, vamos fazer agora o que nós vamos chamar aqui de paralelismo. Paralelismo. Preste atenção neste interessantíssimo paralelismo entre os livros de Daniel e Apocalipse no que se refere a Apocalipse 17, que é o problema que tem sido, digamos assim, fomentado diante das massas e dos meios de comunicação durante essa semana com a renúncia do Papa Bento XVI. Vamos abrir primeiramente as Escrituras em Daniel capítulo 7, versículo 3. Daniel 7, 3. Abra sua Bíblia em Daniel 7, 3. Daniel capítulo 7, versículo 3, diz assim, ó, preste atenção nas entrelinhas porque é importante, ok? Vamos lá. Daniel 7, 3. 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. Olha que interessante. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Vamos ver agora um paralelismo com Apocalipse capítulo 13. Então a gente vai ficar indo para Apocalipse, voltando para Daniel e assim por diante. Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Olha só que interessante. Aqueles 4 animais subiram do mar, não é isso? Em Apocalipse 13, verso 1, diz que a besta emerge do mar. Veja, vi emergir do mar uma besta. Olha que interessante. Depois eu vou explicar o restante dos chifres, as cabeças e assim por diante. Não é? Tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Agora, olha o paralelismo também com Apocalipse capítulo 17, versículo 1. Apocalipse 17, versículo 1, que diz assim: veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo, vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz. Aqui está falando de uma mulher. Mulher no contexto profético é igreja. Aqui está falando, é claro, da igreja prostituta, da Babilônia, a mãe das prostitutas. O julgamento da grande meretriz, olha aqui, que se acha sentada sobre muitas o quê? Águas.
Então, lá em Daniel, mar. Em Apocalipse 13:1, mar. Aqui em Apocalipse 17, versículo 1, águas. A própria Bíblia se explica a si mesma dizendo que águas, ou mar, é claro, em profecia, significa povos, nações, línguas e reis. Apocalipse 17, versículo 15, nos diz: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, aqui quando é usada a expressão besta, claro que está se referindo a um poder. Está se referindo aqui ao quê? A um poder. Então, veja que lá em Daniel, Deus usa figuras de animais para mostrar poderes ou reinos que existiriam e que oprimiriam o povo de Deus. Em Daniel, nós vemos uma besta. Está falando de um mesmo poder. Em Apocalipse 17 e Apocalipse 13, melhor dizendo, fala então da besta aí. Muito bem. Então, este poder sobe do mar, este poder sobe de um lugar, em outras palavras, onde já existem ali, geograficamente falando, povos, nações, línguas, reis. Este poder sobe dentro deste contexto onde já há nações existentes. Daqui a pouco a gente vai ver algo interessante que vai realmente provar isso daí. Chifres. Vamos ver agora um paralelismo na questão e no contexto dos chifres. Em Daniel capítulo 7, versículo 19, diz assim, ó, Daniel capítulo 7, versículo 19, nos começa dizendo o seguinte: então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos os dentes eram de ferro e cujas as unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do ouro que subiu, e do outro, melhor dizendo, que subiu de diante do qual caíram 3. Isso aqui é interessante, ó, depois a gente vai analisar aqui. Caíram 3 daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia muito robusto do que os seus companheiros. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino, veja, um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra, e pisará os pés e fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará um outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Olha o paralelismo agora com Apocalipse 13, isso que a gente acabou de ler aqui, com Apocalipse capítulo 13, versículo 1 e 2. Vamos lá que o tempo corre aqui. Apocalipse capítulo 13, versículo 1 e 2. O 1 novamente, inclusive, a gente vai ler. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Perceba que lá em Daniel a gente leu agora que este poder falava com insolência, e aqui a gente vê o quê? Nomes de blasfêmia. Veja, esse é um paralelismo inicial que eu estou fazendo para você entender daqui a pouco onde a gente vai chegar aqui. Olha o 2. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Vamos aqui para algumas pistas agora. Olha que interessante. Lá nós vimos sobre 4 animais e falamos em Daniel acerca do quarto animal. Daniel, ele se interessou muito sobre a figura do quarto animal. Obviamente que quando nós estudamos as escrituras e todo o seu contexto ali de Daniel, nós vamos ver ali na profecia acerca do sonho que Nabucodonosor teve, que aquela estátua representava reinos que existiriam. A cabeça representava a Babilônia, como você já deve ter estudado. Os braços e os peitos de prata representavam os Medo e os persas. Então a cabeça de ouro, Babilônia. Depois, os braços e os peitos de prata, Medo-Persa. Depois, os quadris de bronze, Grécia. Depois, as pernas de ferro. Quem poderia ser? Obviamente, Roma pagã, pois foi Roma que sucedeu a Grécia de Alexandre o Grande. Interessante que este quarto animal, que vem depois do leão,
que vem depois do leopardo, que vem depois do urso, obviamente que é o dragão. E diz que o dragão deu o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Olha Apocalipse agora, capítulo 17, versículo 4. Diz assim: achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua o quê? Prostituição. E olha o versículo 3 também, que antecede o 4. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Então, este dragão aqui é realmente, no contexto escatológico, a representação do quarto império que existiu e que sucedeu os outros 3, Babilônia, Medo-Persas e Grécia. Qual era este quarto império? Qual foi? Roma pagã. Olha que interessante agora. A Bíblia diz que este poder, onde ele tem como figura um chifre lá em Daniel, ele é colocado como uma figura de um chifre, onde é colocado como uma figura de uma besta em Apocalipse, de uma mulher assentada sobre uma besta. Este poder chamado Roma pagã iria se dividir. A história mostra que Roma pagã realmente se dividiu, Roma pagã caiu. Tudo que eu estou falando aqui é história, você pode ir nos anais da história e você verá que realmente isto é fato. Contra fato não existem argumentos. O que aconteceu? Quando Roma se dividiu, ela se dividiu exatamente em 10 reinos. Vocês se lembram que lá em Daniel capítulo 7, versículo 23 e 24, diz que o quarto animal seria um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés e fará em pedaços, e os 10 chifres corresponderiam a 10 reis que se levantariam daquele mesmo reino, ou seja, de Roma. Roma pagã se dividiu, surgem agora 10 reinos. E depois dele se levantaria outro, o qual seria diferente dos primeiros e arrancaria ou abateria outros 3. A história mostra que Roma, quando se desmembrou, quando se dividiu, quando Roma caiu, Roma pagã, na sua fase pagã, ela realmente se dividiu em 10 reinos. Os anglo-saxões, que hoje é a Inglaterra, os francos, que hoje é a França, os alemanes, que hoje é a Alemanha, os lombardos, que hoje é a Itália, os burgundinos, que hoje é a Suíça, os suevos, que hoje é Portugal, os visigodos, que hoje é a Espanha. E detalhe, os vândalos, os éroles e os ostrogodos, que hoje são extintos. A Bíblia diz que 3 desses reis, ou daqueles chifres em profecia significa poder, daqui a pouco eu vou fazer um paralelo aqui, para você ver isso daí, eles foram arrancados. E a história mostra que até o ano 538 da nossa história, um destes chifres, ou uma dessas nações arianas, ostrogodos, éroles e vândalos, um desses 3, se opunham ainda ao poder papal. Quando o último deles caiu, começou então o que nós chamamos dos 1260 anos, ou 1260 dias proféticos. Começa então o período de supremacia papal. Ah, mas e a questão dos 7 papas, dos 7 reis? É isso que eu quero entender. Eu estou fazendo esse breve histórico para a gente finalizar então com essa parte. Se nós não entendemos esse começo aqui da história e daquilo que diz o contexto bíblico, a gente não vai entender então o restante. Por que eu estou fazendo esse paralelismo? Para você ver que tanto o poder que é representado pelo chifre pequeno, que surge dos 10 chifres, quanto a besta que sobe do mar, quanto a mulher que está montada sobre uma besta com 7 cabeças e 10 chifres, é óbvio que é o mesmo poder. E quem é, meus amados? Quem é que surgiu? Quem é que surgiu dos 10 chifres? Qual nação que surgiu dos 10 chifres? Lá em Daniel fala de chifres. Em Apocalipse fala de mar, povos, nações, línguas e reis. Foi exatamente o poder papal. Interessante notar que lá no Vaticano, nós temos ali no Vaticano um dos quadros mais fantásticos pintados por Rafael. Exatamente, um dos quadros mais fantásticos que existem no mundo está lá na cidade do Vaticano. Ok? E um desses quadros, eu vou pegar aqui a ilustração para mostrar para você, aqui no meu notebook.
Um desses quadros tem uma figura que é a seguinte. Nós temos ali Constantino olhando para o céu se abrindo e uma cruz ali desenhada no meio do céu. Este quadro tem como nome A Visão de Constantino. Ao redor de Constantino, você vê ali os soldados dele. E voando ali, bem no centro do céu, próximo à cruz que ele vê em visão, quando o céu se abre, voando ali pelo meio do céu, você vê o quê? Um dragão preto voando. É um quadro que foi pintado por Rafael, que se encontra lá na cidade do Vaticano. A Bíblia diz que o dragão deu seu poder. Amados, quem que transferiu o poder de Roma pagã para o bispo de Roma, o Papa? Foi exatamente o Império Romano pagão na pessoa de Constantino. No documento American Catholic Quarter Haven, abril de 1911, traz uma citação que é a seguinte, veja só. E piedosamente subindo ao trono de César, o vigário de Cristo, ou seja, o Papa, tomou o cetro diante do qual imperadores e reis da Europa se curvariam em reverência por muitas eras. Olha lá. E num outro quadro, também pintado por Rafael, que se encontra lá no Vaticano, você vê o Papa sentado no trono e agora Constantino de joelho diante do Papa, como se estivesse transferindo o poder do Roma pagã ou da Roma pagã para o papado romano. Impressionante como a história realmente se cumpre. Ou seja, este poder, onde em Daniel ele é apresentado por um chifre pequeno. Chifre em profecia significa rei ou reino, Daniel 7:24. Este chifre pequeno que surge dos 10 outros chifres, que arranca 3. E a história mostra que os Éroles, os Vândalos e os Ostrogodos realmente foram eliminados. Começa então em 538 o período de supremacia papal, os 1260 anos de supremacia papal. Em Apocalipse 13, verso 1, ele é representado por uma besta. Besta, poder ou reino, mesma coisa. Que sobe do mar, nações, povos, línguas e reis. Eram as nações da Europa. Assim como é representado pelos chifres, lá em Daniel capítulo 7, os 10 chifres. Em Apocalipse 17, uma mulher, uma igreja, que está sentada sobre uma besta, com 7 cabeças, 10 chifres. É o mesmo poder. É o poder papal. Seria então o poder papal a 7ª cabeça, e não um 7º, ou digamos assim, um 7º ou um 8º Papa? Bom, eu quero terminar aqui com um último paralelismo para eu já ir entrando no desfecho final do nosso estudo. Um outro paralelismo interessante, para você ver que trata-se do mesmo poder, lá em Daniel 7:25, diz o seguinte, ó, Daniel 7:25, lá diz o seguinte, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo. Ou seja, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 6, olha o paralelismo ali que interessante. Apocalipse 13, versículo 6, diz o seguinte, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus. É a mesma coisa, proferirá palavras contra o Altíssimo. Ou seja, abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus. Para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. É a mesma coisa, está falando do mesmo poder. Apocalipse 17:3 agora, olha. Apocalipse 17:3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes do quê? De blasfêmia. Com 7 cabeças e 10 chifres. Olha que interessante. Então, blasfêmia é algo que é pronunciado por este poder. Vamos citar algumas coisas aqui só para a gente ter algumas pistas para identificar este poder. No documento The Most Holy Council, volume 3, diz o seguinte, isso é um documento da Igreja Católica Romana, do Papado Romano. Esclarecemos que a Santa Sé, ou seja, o Vaticano, e o Pontífice Romano, o Papa, ocupam a supremacia sobre o mundo todo. Um outro agora, o Papa Leão XIII, em uma encíclica papal do dia 20 de julho de 1894, ele disse, nós ocupamos nesta terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. E um outro aqui no documento The Catholic Nation, julho de 1895. A Igreja Católica declara, o Papa não é somente o representante de Jesus Cristo, mas ele é o mesmo Jesus Cristo, oculto sob um manto de carne. Vou repetir.
The Catholic National, julho de 1895. O Papa não é somente o representante de Jesus Cristo, mas ele é o mesmo Jesus Cristo, oculto, sob um manto de carne. Aqui trata-se do mesmo poder. E este poder realmente é o papado romano. É o chifre pequeno de Daniel capítulo 7, que sobe dos 10 chifres, que arrancam 3 destes 10 chifres. A profecia mostra que quando o último desses 3, que era tribos arianas, caiu, o Império Ariano, começou em 538 a supremacia papal. Durou 1260 anos. Em Apocalipse 13:1, uma besta que sobe do mar. O dragão deu seu poder e autoridade, ou seja, a Roma pagã dá autoridade e transfere o seu trono agora para Constantinopla, que hoje é a cidade de Istambul. O dragão representando o que? Roma pagã, que transfere o poder para Roma papal. Em Apocalipse 17, também está falando desse mesmo poder. Muito bem. Interessante que lá em Daniel capítulo 7, versículo 25, eu vou adiantar bem aqui agora, porque eu tenho quase 10 minutos para acabar o programa. Lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 25, diz que este poder falaria contra o Altíssimo durante 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Ou seja, 1 tempo, 1 ano, 360, não é? Isso, é claro, com 30 dias em cada mês, como era no contexto da profecia, não como hoje. Então, 1 tempo, 360 dias, 1 ano, 2 tempos, 720 dias, ou seja, 2 anos, metade de 1 tempo, 180 dias, ou seja, metade de 1 ano, dá 1260 dias. Nós sabemos que, profeticamente falando, aqui está relacionado a anos. Dias em profecia, anos. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 6, mostra uma mulher, agora claro que vai falar da igreja de Cristo. Uma mulher que foge para o deserto, onde Deus sustenta ela durante 1260 dias. Olha lá. Está falando aqui da perseguição papal. Ou seja, a perseguição que a igreja sofreu por causa da supremacia papal durante os 1260 anos. E em Apocalipse capítulo 13, versículo 5, diz que proferiria arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir durante 42 meses. 42 vezes 30, 1260. Em 538 começa a supremacia papal. Daqui a pouco eu vou terminar lá com Apocalipse 17, os 7 reis. Para agora fechar todo o raciocínio que a gente construiu aqui no estudo. Em 1798, tudo que eu estou dizendo é história. Eu gostaria que você pesquisasse para você ver se eu estou falando a verdade ou não. Em 1798, acontece o quê? O fim da supremacia papal. Na Revolução Francesa. Isso é história, pode pesquisar. O general Berthier entra no Vaticano, prende o Papa Pio VI, e o Papa, depois de um tempo, ele morre. Cumpre-se, então, a profecia de Apocalipse 13, versículo 3, na parte primeira do versículo, que diz: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Acontece que ali diz que a golpeada de morte seria curada. Mas antes disso, é interessante ler também Apocalipse capítulo 13, versículo 9, que diz ali, e o 10 principalmente, quem leva para cativeiro vai. Milhares de pessoas morreram na época da supremacia papal, queimados em fogueiras, foram torturados. Você pode ler aí, está nos filmes aí, né? Você pode estudar, por exemplo, o filme Martinho Lutero, tem um filme que fala sobre John Hus, sobre Wycliffe, sobre tantos outros. Isso é história, isso está na história. O próprio Papa João Paulo II, certa vez, pediu perdão de tudo isso que a igreja fez lá no passado. Porém, é claro que a igreja não mudou a sua mentalidade pagã, porque ela continua com essa mesma mentalidade. Então vem a chaga mortal. Mas diz que a chaga mortal seria o quê, pessoal? Seria curada. Interessante que a chaga mortal seria o quê? Curada. Mas ainda no contexto da ferida, cumpre-se Apocalipse 17. Vamos começar a entrar agora para a gente já ir quase terminando. Apocalipse 17, que é o problema lá. A besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo. Caminha para a destruição. Ou seja, a besta que viste era, ou seja, quando Roma papal leva ou recebe a sua ferida de morte, a sua golpeada de morte, ela deixa de reinar. Ela já não é, ou seja, ela não exerce mais o seu poderio. Alguns historiadores acreditavam que Roma papal jamais voltaria novamente ao poder.
mas diz que ela viria do abismo. Claro que aqui está falando da 8ª cabeça, ou do 8º rei, que procede do 7. Daqui a pouco eu vou terminar dizendo isso. Mas falando ali sobre a ferida mortal que seria curada, em Apocalipse 13, versículo 3, diz que seria curada a ferida, e a terra se maravilharia. Olha que interessante. Eu tenho aqui a foto deste documento, que foi do jornal São Francisco, fevereiro de 1929, onde trouxe ali a gravura de 2 pessoas, 2 personagens, o cardeal Gaspani e Mussolini, em 1929, assinando um documento. Sabe qual é o nome do documento, meus amados? Cura-se a ferida de muitos anos. Tá aí, então. Cura-se a ferida de muitos anos. Agora, para terminar, porque não dá para a gente falar tudo, o tempo corre. Tenho mais 5 minutos aqui. Apocalipse 17 diz o seguinte, não é? Apocalipse 17 diz o seguinte. Vamos para o ponto principal, que é o 9 e o 10. Apocalipse 17, 9 e 10. Aqui está o sentido. Quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Primeiro ponto, são 7 montes ou colinas. A própria Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, na nota de rodapé, sobre este assunto, ela diz: as 7 cabeças são as 7 colinas de Roma. Quais são o nome das 7 colinas de Roma? Os 7 montes onde geograficamente o Vaticano está assentado, tá certo? Ele tem por nome, ou quais seriam os nomes desses 7 montes? Vamos lá então, que eu vou passar o nome aqui rapidamente para vocês. Vamos lá. Capitolino, Quirinal, Viminal, Esquilino, Palatino, Célio e Aventino. Repetindo. Capitolino, Quirinal, Viminal, Esquilino, Palatino, Célio e Aventino. Tá aí. O Vaticano geograficamente está construído sobre esses 7 montes, ou 7 colinas. A própria Bíblia de Jerusalém fala que é a cidade das 7 colinas. E terminando, o ponto principal, as 7 cabeças são 7 montes, como já vimos, nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis, aqui é o problema, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Vamos terminar aqui? Meus amados, lembre-se do historicismo. Como é que eu começo uma profecia dentro do historicismo e termino no futurismo? Não tem como acontecer isso. Aqui, meus amados, trata-se dos impérios ou dos reinos que oprimiram o povo de Deus ou que oprimirão o povo de Deus. Quando João escreveu o Apocalipse, ele estava exilado na ilha de Patmos. Qual era o reino que dominava na época? Vamos lá, todo mundo vai saber, né? Roma pagã. Quais eram os 5 que já tinham caído até a época de João? Egito, que foi um império que blasfemou contra Deus na pessoa do faraó, por isso que as 7 cabeças tinha nome de blasfêmia. Assíria, mesma coisa. Babilônia, mesma coisa. Medo-Pérsia, mesma coisa. E Grécia. 5 desses tinham caído. Ele diz, um existe. Qual é o que existia na época de João, meu amado? Roma pagã. E o outro virá. Quem é que veio depois de Roma pagã, que nós estudamos até agora aqui? O chifre pequeno, que surgiu dos 10 outros chifres. Quando o dragão, Roma pagã, deu sua autoridade ao papado romano. Teve os 1260 anos de supremacia papal. A 7ª cabeça é Roma papal. Ela recebe a ferida de morte, mas a ferida seria curada. E por isso que ela duraria pouco tempo. Por que pouco tempo? Termino aqui agora. Porque a 8ª que procede do 7, depois leia lá todo Apocalipse 17. O 8º que procede do 7 é Roma papal, na sua forma totalmente agora restaurada. E nós estamos percebendo, eu vou comentar isso quem sabe no próximo domingo, eu vou continuar no próximo domingo, mostrando provas históricas e documentais que passo a passo o sistema papal está retomando o seu poderio no mundo. E em breve, uma nova ordem mundial será imposta. E quem é que vai liderar esta nova ordem? Roma papal e, é claro, os Estados Unidos da América do Norte. E quem será o novo Papa? Não importa quem será o novo Papa. Ah, pode ser que João Paulo II seja, assim, personificado por Satanás. Pode ser. Satanás tem poder para fazer milagres. Mas será que Deus vai permitir acontecer isso num contexto de profecia que começou errado? Eu não acredito nisso. O que eu sei é que a 7ª cabeça, biblicamente falando, historicamente, é o sistema papal. Isso é fato.
Irmãos, vamos ficar com aquilo que está claro na Bíblia, deixando que a própria Bíblia se explique por si mesma. E usando o método de Jesus, o historicismo. Porque a própria Igreja Católica, na Bíblia de Dowey, tem uma Bíblia chamada Bíblia de Dowey, comentando ali quem são os 7 reis, a própria Bíblia Católica diz que os 7 reis são Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma pagã. Claro que quando chega na 7ª cabeça, ela diz que é o anticristo, ela não fala que é Roma papal. Como é que eu vou começar um exame das profecias dentro do historicismo e depois no final eu pulo para o futurismo? É a mesma coisa que pegar as 70 semanas e dizer que a última semana é do anticristo, quando vier o arrebatamento. Gente, isso aí a gente sabe que surgiu lá com Roma. Isso não é da Bíblia. Você acabou de ouvir Programa Verdade para o Tempo do Fim. Programa Verdade para o Tempo do Fim. Na apresentação de Alexandre Bernardes.